A sentença da pobreza. Qual é a história que você conta para você mesmo sobre dinheiro? Eu quero que você pare por um segundo e realmente pense nisso. Quando o assunto é finanças, qual é a frase que ecoa na sua cabeça? Será que é eu sou péssimo com os números? Investir é muito complicado? Ou talvez a mais devastadora de todas? Eu simplesmente não nasci para ser rico? Se alguma dessas frases te soa familiar, eu preciso que você entenda algo crucial. E isso não é uma observação. Isso não é um fato. Isso é uma profecia. Uma profecia autorrealizável que você repete como um mantra dia após dia e que o seu cérebro trabalha incansavelmente para tornar a realidade. Bem-vindo à aula 9. E hoje eu quero atacar a fundação de todos os outros sabotadores. A crença raiz que sustenta todo o edifício da escassez. Isso se chama a identidade financeira ou identidade financeira fixa. Você não é ruim com dinheiro. Você acredita que é ruim com dinheiro. E essa crença, essa história que você se conta é a sentença de pobreza mais eficaz que existe. Porque quando você acredita nela, nenhuma dica, nenhuma planilha, nenhuma estratégia de investimento vai funcionar. Você sempre vai encontrar uma maneira de provar que a sua história está correta. Aí se você ficar comigo aqui hoje e colocar em prática o que eu venho ensinando, você vai queimar esse roteiro. O cérebro humano, ele tem uma necessidade primária mais forte do que qualquer necessidade, que é a necessidade de estar certo, a necessidade de ser coerente. Ele precisa que as suas ações estejam alinhadas com a sua identidade, com a história que você acredita que verdadeiramente ela é sobre você mesmo. Se a sua identidade é de uma pessoa do tipo eu sou saudável, você vai, na maior parte do tempo, fazer escolhas saudáveis. Se a sua identidade é eu sou um bom pai, você vai agir de forma coerente para ser isso. Agora, aplica isso ao dinheiro. Se a sua identidade central é do tipo eu sou ruim com dinheiro, o que vai acontecer? Em toda oportunidade de aprender sobre finanças, ela é recebida como um bloqueio mental. Ah, isso não é para mim. Toda vez que você comete um pequeno erro, o seu cérebro grita, viu? Eu te disse, você é péssimo nisso. Ele usa o erro não como uma oportunidade de aprendizado, mas como uma confirmação da sua identidade. E toda vez que você tem um pequeno sucesso, como economizar um pouco do seu dinheiro, o seu cérebro trata isso como uma anomalia, um golpe de sorte, e rapidamente você encontra uma maneira de se livrar desse dinheiro para voltar a satisfazer
o estado normal de ser ruim com dinheiro. Essa identidade fixa, ela serve como um propósito psicológico muito poderoso. Ela te protege. Só que primeiro, ela te protege da responsabilidade. Se você é naturalmente ruim com dinheiro, a culpa não é sua. É um traço de personalidade, um defeito de fábrica. Se você não precisa se esforçar para mudar, porque é assim que você é. É a desculpa perfeita para inação. É o conforto da incompetência. Segundo ela, que é o segundo é que ela te protege do medo de falhar. Como a gente viu na aula sobre perfeccionismo, o medo de tentar e errar é paralisante. Ao se rotular como alguém que é ruim com dinheiro, você nem sequer entra no jogo. Você se desqualifica antes mesmo de começar a partida, do tipo, eu nem vou tentar investir, porque eu sei que eu vou perder dinheiro. É uma estratégia para evitar a dor do fracasso, mas que garante a certeza da estagnação. Tem uma psicóloga, Carol Dweck, D-W-E, isso, Carol Dweck. Tem um trabalho dela muito bacana, porque ela chamou isso de mentalidade fixa. Pessoas com mentalidade fixa acreditam que as suas habilidades são inatas, elas são esculpidas em pedra. Ou você nasce bom em algo ou não. A alternativa é a mentalidade de crescimento. É isso que eu tive que desenvolver para chegar até aqui e para ter clareza de onde eu quero chegar. Porque pessoas com essa mentalidade, elas acreditam que podem desenvolver através do esforço e do aprendizado e persistência. Quando você diz, eu sou ruim com dinheiro, você está operando em uma mentalidade fixa. Você está fechando a porta para qualquer possibilidade de evolução. Quando você diz, eu ainda não sou bom com dinheiro, mas posso aprender, você está operando em uma mentalidade de crescimento. Você abre a porta, você transforma a sua identidade em um ponto final. Você troca um ponto final por uma vírgula. Você sai de uma sentença para uma jornada. Agora, a pergunta, né? Como essa identidade sabotadora se manifesta no seu dia a dia? Presta atenção na sua própria linguagem. Vou falar de alguns pontos que eu tenho aqui, ó. Primeiro, o uso de rótulos permanentes. Você não diz, eu cometi um erro com meu dinheiro. Você diz, eu sou um desastre financeiramente. Você não diz, eu não entendi o conceito de investimento. Às vezes você diz, eu sou burro para finanças. Você usa o verbo ser para descrever as suas falhas, transformando um comportamento temporário em uma característica permanente da sua identidade. Sintoma número 2 é a fuga do desafio. Sempre que surge uma oportunidade que exige uma nova habilidade financeira, como analisar um novo investimento, criar um plano de negócios, a sua reação imediata é recusar. Isso é muito avançado para mim. Você evita ativamente situações onde a sua incompetência possa ser exposta, o que, ironicamente, te impede de desenvolver a competência. Sintoma número 3 é a reação defensiva à crítica. Se alguém te dá um conselho financeiro que aponta um erro nos seus gastos, a sua primeira reação é se defender ou se irritar. Do tipo, você não sabe da minha vida. É fácil falar quando se tem dinheiro.
Em vez de ver o feedback como uma oportunidade de aprendizado, você se vê como um ataque pessoal à sua identidade. Porque no fundo, a crítica ela confirma a história que você conta para si mesmo. A história. Presta atenção aqui. Pelo amor de Deus, presta atenção no que eu estou te falando aqui. Ao invés de você usar o feedback como uma oportunidade de aprendizado, você se vê como um ataque pessoal à sua identidade. Porque no fundo, ela confirma a sua identidade. Às vezes, a identidade de que você é um fracassado. Agora o sintoma número 4 é a inveja paralisante. Você vê o sucesso financeiro dos outros não como uma inspiração, mas como uma prova da sua inadequação, sabe? Parece que o sucesso deles é ameaçador, porque destaca a sua falha em ser bom com o dinheiro. Ao invés de você se perguntar como eles fizeram isso, você se ressente e se fecha, reforçando a crença de que isso não é para mim. Esses sintomas, eles são pilares que sustentam a prisão da sua identidade fixa. Agora, hoje, eu quero te ajudar a começar a demolir isso. Você não pode construir uma nova casa sobre um terreno condenado. Você primeiro precisa demolir a estrutura antiga. Agora eu quero que você anota, porque eu quero te entregar 4 pilares para você demolir a sua identidade fixa e construir uma nova identidade baseada no crescimento. Primeiro passo, audite e reescreva a sua linguagem. É você começar a trocar o verbo. Durante os próximos dias, a sua única tarefa é se tornar um policial da sua própria linguagem. Toda vez que você se pegar usando o verbo ser para descrever uma falha sua, uma falha financeira, por exemplo, do tipo, eu sou desorganizado, você vai corrigir isso. Você vai corrigir em voz alta. Troque o sou por estou, eu agi. Quer ver um exemplo? Eu sou péssimo com dinheiro. Vai se tornar, eu agi de forma irresponsável com o meu dinheiro. Ao invés de dizer, eu sou burro para os investimentos, diga, eu estou com dificuldade para entender esse conceito de investimento. Por enquanto. Essa pequena mudança que parece pequena, mas ela é sísmica. Ela separa o seu comportamento sobre algo que pode ser mudado aí na sua identidade. Você não é os seus erros. Você é a pessoa que cometeu os erros e que agora pode aprender com eles. Passo número 2. Adote a identidade do aprendiz. Use a regra do 1%. Você não vai se tornar um expert do dia para a noite. Isso é intimidador. Ao invés disso, adote uma identidade mais acessível, a de um aprendiz eterno. A única obrigação de um aprendiz é aprender. Aprender algo novo todos os dias. Comprometa-se, por exemplo, a melhorar 1% a cada dia. Isso você pode fazer através de aprender o significado de um termo financeiro, ler 2 páginas de um livro sobre dinheiro, assistir um vídeo por 10, 20, 30 minutos sobre algum tipo de investimento, ou focar. Ao focar em ser um aprendiz, você remove a pressão de ter que ser um mestre. O seu trabalho não é acertar, o seu trabalho é aprender. Nesse processo, a maestria se torna consequência. Passo número
3. Colete evidências da sua nova identidade. É o diário de provas. O seu cérebro precisa de provas para acreditar em uma nova história. E você vai fornecer isso para ele. Toda noite, anote uma pequena evidência de que você está se tornando uma pessoa mais consciente sobre dinheiro. Pode ser algo do tipo: hoje eu comparei os preços antes de comprar. Isso é uma prova de que você é consciente. Hoje eu anotei os meus gastos. Isso é a prova de que você é organizado. Hoje eu disse não a uma compra por impulso. Isso prova que você tem autocontrole. E no final de um mês você vai ter 30 provas concretas que contradizem a sua antiga história de que você é ruim com dinheiro. E você estará literalmente construindo um novo caso para uma nova identidade com evidências que são irrefutáveis. Passo número 4. Para mim o mais importante. Ensine o que você acabou de aprender. A maneira mais rápida de solidificar um aprendizado é ensinar. Você não precisa criar um curso. Olha o que eu estou fazendo com você agora. Apenas compartilhando. Você aprendeu algo novo sobre Tesouro Selic? Explique para alguém. Para um amigo, para sua esposa, seu esposo, seu parceiro. Entenda a diferença entre CDI e Selic. Entendeu a diferença? Manda uma mensagem de áudio para um amigo explicando. Ao ensinar, você reforça o seu cérebro a organizar a informação de forma clara e simples. E isso não é apenas conhecimento. Isso não só reforça, isso solidifica a sua nova identidade. Afinal, quem ensina sobre dinheiro não pode ser ruim com dinheiro, certo? Você está agindo como se já fosse uma pessoa que quer se tornar. E essa é a forma mais rápida de se tornar. Lembra que a história que você conta para si mesmo é a casa onde a sua mente vive. Se a sua história é de limitação, você vai viver em uma cabana bem apertada e escura. Se a sua história é de crescimento, você vai viver em uma mansão com infinitas possibilidades de expansão. Você não é os seus pais. Você não é os seus erros do passado. Você não é a voz na sua cabeça que diz que você não pode. Você é a consciência que observa tudo isso. E essa consciência, ela tem o poder de escolher uma nova história. Agora, a frase "eu sou ruim com dinheiro", ela não é uma declaração de verdade. É uma declaração de desistência. E a partir de hoje, você não vai desistir mais. Esse foi a 9ª aula. O desafio de hoje, anota aí, é você começar a reescrever a sua história. Se você está pronto para abandonar os rótulos que te limitam e abraçar a identidade de um construtor de riqueza e treinamento, escreve aqui nos comentários. A minha história está sendo reescrita. Na aula de amanhã, nós vamos enfrentar um sabotador que vive aqui no nosso cérebro primitivo, que é a busca pela recompensa imediata. E como a sua incapacidade de adiar o prazer está destruindo a sua liberdade futura. Agora, se essa aula te fez questionar a história que você conta para você, por favor, se inscreva no canal. Ative as notificações, isso é muito importante. Compartilhe com alguém que vive se definindo pelos seus fracassos financeiros. E se lembre uma coisa,
Você não é o que você foi. Você é o que você escolhe se tornar a partir de agora. Entenda que estou fazendo para você uma entrega de alma, do fundo do meu coração. E o que eu quero nesse momento é ajudar você a desenvolver uma nova identidade, enquanto eu desenvolvo a minha também. Porque assim, o processo de desenvolvimento é junto. Aqui na tela, em algum lugar, tem um QR Code para você entrar. Basta escanear e entrar na comunidade Mentalidade Próspera. É só isso. E lá eu vou compartilhar com você sugestões, ideias, desafios, práticas que vai ajudar você a mudar a sua mentalidade, vai ajudar você a mudar a sua identidade. Da mesma forma que eu estou mudando a minha, você pode mudar a sua também. Há mais de 17 anos eu ajudo donos de empresas, empresários, gestores, a reestruturar suas empresas, a estruturar o planejamento estratégico do negócio e a expandir. E da mesma forma que eu tenho ajudado tanto esses donos de empresas, da mesma forma que eu venho construindo entre os altos e baixos dentro da minha vida, eu quero te ajudar a fazer isso na sua vida também. Então, se fizer sentido para você, entra aí no grupo, entra para a comunidade. Até a nossa próxima aula.